RCP Notícias. Pois é, 13 horas em Cabo Verde, jornal a esta hora. Vamos iniciar conhecendo os títulos. Muito boa tarde. O relator da Inspeção-Geral das Finanças às contas da Presidência da República manda repor montantes recebidos fora do quadro legal e a regulamentação de alguns outros aspectos. Chefe da Casa Civil não vê como um facto pode manchar o Presidente da República. O Presidente da UCID acusa o Primeiro-Ministro de favorecer os atuais autarcas do seu partido ou não ouvir até o presente os partidos políticos para a marcação das eleições autárquicas. CCSL aconselha os professores a aceitarem o PCFR, aprovado pelo Governo, com salário de 91 mil escudos por licenciados e continuar a luta para chegar a 109 mil. Câmara do Comércio do Sotavento e o NTCCS chegam a um acordo quanto ao aumento do salário mínimo, mas com contrapartidas quanto à fórmula para o pagamento do INPS. O avião que caiu no Brasil operava com autorização para deixar de gravar 8 informações de voo na caixa preta da aeronave, o que pode comprometer as investigações. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Boa tarde. Boa tarde. A reposição de 5.396.352 escudos, correspondentes a 2 anos de remuneração à primeira-dama Débora Carvalho, e de 2.259.480 escudos atribuídos durante 20 meses a uma conselheira jurídica, no caso é preço a Marisa Moraes, são algumas das recomendações do relatório da Inspeção Administrativa e Financeira à Presidência da República. A inspeção foi determinada pelo Vice-Primeiro-Ministro e a pedido do chefe da Casa Civil da Presidência da República. Em relação aos montantes percebidos, sem cobertura legal, o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Jorge Tolentino, quando confrontado com os principais resultados do relatório da Inspeção-Geral das Finanças, que manda repor o montante percebido pela primeira-dama Débora Carvalho no montante aproximado de 5.400.000 contos e pela conselheira jurídica do Presidente da República, Marisa Moraes, de quase 2.260 contos, e o envio do relatório ao Tribunal de Contas, Jorge Tolentino acha que não há nada de anormal. É um procedimento normal essa remissão para o Tribunal de Contas, não há aí nada de especial, nenhum alarido. Concretamente sobre essa questão dos salários da Sra. Primeira-Dama, este era um cenário possível, desde muito cedo o próprio Sr. Presidente da República disse que esse cenário seria calmamente encarado, se fosse nesse sentido. Este ainda é o relatório da Inspeção de Finanças, faz a recomendação neste sentido. Não há ainda o pronunciamento do Tribunal de Contas. De qualquer forma, este é um cenário que será calmamente encarado e se fará a devolução se tiver que ser esse o caminho a seguir. Quanto à leitura política do caso, Jorge Tolentino defende que todos os cenários devem ser encarados, pois há opiniões diversas. Como chefe de Casa Civil, qual é a avaliação política que faz à questão? Concretamente? Concretamente, uma inspeção, um relatório, Tribunal de Contas, devolução? Sim, são situações perfeitamente normais, num quadro de gestão. Há coisas que correm bem, outras que não correm bem. Há quem tenha determinadas leituras de soluções que são adotadas, há quem tenha opinião diferente, mas todos os cenários são passíveis de serem encarados. Como eu digo, o relatório foi recebido no final da tarde desta segunda-feira. Ainda temos que o ler, analisar e encarar calmamente tudo o que tiver que ser feito. Perguntado se acredita que este facto possa manchar o Presidente da República, diz que não vê nada que aponta neste sentido. Pode manchar a ação do Presidente da República? Não vejo como. Não há nada que aponte neste sentido. Há um determinado dossiê ou determinados dossiês sobre os quais há um pronunciamento de instâncias que têm competência nesta matéria e por isso é que essas instâncias existem. E o que apontam é que corrige-se, emenda-se, aprende-se. Na inspeção há também uma dimensão pedagógica que tem que ser sublinhada e avança-se. Não vejo que tipo de outra implicação é que poderia haver. Chefe da Casa Civil Jorge Tolentino, entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, e todo este caso é visto por António Lugero Correia como uma espécie de pedalada financeira, na semelhança do que aconteceu com a antiga presidente brasileira Dilma Rousseff. Para o comentador, o chefe da Casa Civil da Presidência da República e o controlador financeiro da Direção-Geral da Contabilidade Pública saem mal na fotografia. Avançaram-se com despesas que não tinha nenhuma norma habilitante pré-existente
e deu no que deu. Isso agora, eu acho que quem fica pior de tudo não, porque não é um cargo eletivo, é o chefe da Casa Civil, que é quem preside a Comissão Administrativa, que é quem rege as despesas da Presidência da República. E o controlador financeiro da Direção-Geral da Contabilidade Pública, que tem a obrigação de controlar essas despesas. Para que essas entidades têm autonomia administrativa e financeira quando recebem por duodécimos. O segundo duodécimo é recebido em função da conformidade das despesas do primeiro duodécimo. Ora, quando o primeiro duodécimo tem problema desse, o segundo duodécimo não sai de forma linear. Então, 22 ou 24 duodécimos é uma displicência, no mínimo uma displicência do controlador financeiro. Mas o Presidente da República também não fica isento de culpas, considera Lugero Correia. Mas entre aqui uma entidade eleita, que é o Presidente da República, o Supremo Magistrado da Nação, que acaba não ficando ileso. Mas e aqui o que se poderá sentir agora é um Presidente da República que vai piar fininho. E isso não é bom para o equilíbrio do sistema. Ainda assim, António Lugero Correia não vê razões para o Presidente da República renunciar ao cargo, embora acredite estar doravante muito mais exposto. Nem há razões de fundo para que ele se demita. E lamentavelmente ele irá piar fininho agora, porque foi exposto de uma forma desastrosa para a sua Casa Civil, mas não vejo razões para a sua demissão. Até porque isso implicaria em despesas enormes para o país. Imagine uma eleição do Presidente da República neste momento, para eleição do Presidente da República. Estamos em Cabo Verde, um país com recursos parcos, em que cada eleição custa os olhos da cara, em que não se pode fazer eleições fora do ciclo normal. E francamente, eu não comungo dessa ideia. Caso Primeira-Dama analisado por António Lugero Correia, que não vê motivos para o Presidente da República renunciar ao cargo, atribui mais responsabilidades ao chefe da Casa Civil da Presidência da República e ao controlador financeiro da Direção-Geral da Contabilidade Pública. A responsabilidade do Presidente é apenas solidária porque, como explicou, as falhas a existirem foram cometidas por colaboradores por si escolhidos. E o Presidente da UCID estranha o facto de, até ainda o Primeiro-Ministro não ter ouvido os partidos políticos para marcar a data das eleições autárquicas. Para João Santos Luís, com este comportamento, José Luís Correia e Silva está a favorecer as câmaras municipais lideradas pelo partido que suporta o governo, conforme o Orlando Lima. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva está a fazer joguetes ao não marcar até este momento a data das próximas eleições autárquicas, acusa o presidente da UCIT, João Santos Luís. Acontece, porém, que o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde está a fazer joguetes, atrasando propositadamente a marcação da data da realização das eleições autárquicas devido a algumas obras do governo e de várias câmaras municipais que até ainda estão por inaugurar e outras por lançar, para desta forma tirar proveitos eleitorais com lançamento e inaugurações de obras antes da marcação do pleito eleitoral. Agindo desta forma, Ulisses Correia e Silva mostra claramente que para ele e sua equipa o que vale é defender acerrimamente os interesses meramente partidários e pessoais, em detrimento dos interesses da nação. Com esta atitude, considera o líder da UCIT, Ulisses Correia e Silva está a favorecer as câmaras presididas pelo seu partido. Ainda os cabo-verdianos são obrigados a aguentar os abusos de poder do Primeiro-Ministro na marcação das eleições autárquicas para, em proveito próprio, fazer com que as câmaras lideradas pelos autarcas da mesma cor política do governo tirem mais alguns louros nestas eleições. Não se pode esquecer que só depois da marcação das eleições é que a Comissão Nacional de Eleições, CNE, terá condições legais para a elaboração do calendário eleitoral e de toda a logística que decorre da realização de eleições no país, que deve ser respeitado por todas as candidaturas concorrentes. Ou seja, para João Santos Luís, o primeiro-ministro demonstra pouca seriedade na governação do país. O Sr. Primeiro-Ministro tem demonstrado ser pouco sério na governação do país, pois vem de forma clara e inequívoca protegendo autarcas do seu partido,
Como exemplo mais recente, a proteção de Ulisses Correia e Silva ao edil de São Vicente, que, num país sério, teria perdido o mandato como Presidente da Câmara, visto que em nenhuma parte do mundo existe duodécimos de duodécimos. O presidente da UCIT, que falava à imprensa hoje no Mindelo, defende que, quando mais cedo for marcada a data das eleições autárquicas, melhor para a própria Comissão Nacional de Eleições, tendo em conta toda a logística a ser preparada. E a Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde chegaram a um acordo sobre o pagamento do salário mínimo, mas com a contrapartida de uma diminuição da contribuição do patronato para o INPS. O entendimento saiu do encontro de preparação para a próxima reunião de concertação social realizada hoje entre o Presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e a Secretária-Geral da UNTCCS, e que defendem uma revisão equilibrada do Código do Trabalho, a bem da paz social, do progresso e do bem-estar dos trabalhadores. O Canda Morifortes tem os detalhes. Em cima da mesa, a proposta do Orçamento de Estado para 2025 e a revisão do Código Laboral, numa discussão que produziu um consenso em relação à melhoria das condições de vida dos trabalhadores e o empoderamento das empresas. O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, defende a aceleração do desenvolvimento do país como forma de fixar os trabalhadores, mas advoga que esse desiderato não tem que ver apenas com o salário. Não chega só pagar bons salários se não temos, por exemplo, questões de segurança, se não tivermos questões de saúde, se não tivermos questões de transportes resolvidos, não fixará os recursos humanos em Cabo Verde. E os patrões que não remunerarem bem, que não fixarem bem os seus trabalhadores, estão na iminência de os perder. Porquê? Porque os trabalhadores também procuram melhores condições onde possam encontrar. Se as empresas forem demasiadamente asfixiadas com processos fiscais, não produzem rentabilidade para os seus acionistas e desaparecem do mercado naturalmente. Mas se o mercado oferecer condições excepcionais às empresas também podem remunerar melhor, os empregadores podem pagar mais, vamos pagar mais. Mas que contrapartida é que nós podemos ter sobre isso? Nós já o propusemos, já há 2 anos atrás, a questão do aumento do salário mínimo nacional, que era para 17 mil escudos, como contrapartida baixar a nossa responsabilização em relação à contribuição para o INPS. Não foi acudido a esta solicitação, vamos levar de novo isto para discussão. Os sindicatos estão de acordo connosco, nós também, e achamos que o Governo também pode abraçar este tipo de entendimento. Promete discutir o Código Laboral também com outras forças sindicais. Entretanto, salvaguarda Marcos Rodrigues, é necessário que haja paz social. Joaquina Almeida, secretária-geral da UNTCCS, reconhece a necessidade de empresas fortes e de políticas públicas que evitem a fuga de quadros para o exterior e destaca os consensos em torno do salário mínimo nacional, diminuição da contribuição ao INPS como contrapartida às empresas e um acordo coletivo de trabalho, particularmente no setor turístico. Foi consensual tudo que trouxemos aqui. Houve um acordo no âmbito das alterações do Código Laboral, particularmente no setor que eu fiz referência há pouco, a necessidade de haver um acordo coletivo para o setor do turismo, com enfoque para as ilhas já do Sal e da Boa Vista, e o patronato ficou, é claro, de encetar encontros com os vários hotéis. O salário mínimo nacional é a nossa bandeira, é a bandeira que nos une. Concordamos plenamente com a proposta que a Câmara apresentou na última reunião da concertação social. É claro, em contrapartida deverá haver uma diminuição da taxa de incidência no INPS. Defendemos que a classe empresarial esteja forte, empoderada. A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e a União Nacional dos Trabalhadores Cabo-Verdianos defendem que a revisão do Código do Trabalho proporciona um ponto de equilíbrio. Os dois parceiros sociais que se encontraram visando construir consensos para a próxima reunião de concertação social e o Orçamento do Estado para 2025 acordaram em como, para se melhorar as condições de vida dos trabalhadores e o ambiente de negócios em Cabo Verde, é preciso o pagamento do salário mínimo ou mesmo melhores remunerações, mas com a contrapartida de uma diminuição da contribuição para o INPS.
Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e a UNTCCS a chegar então a um entendimento em relação ao pagamento do salário mínimo como contrapartida, uma diminuição na fórmula de cálculo da contribuição do patronato para o INPS. E a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres pronunciou-se na manhã de hoje sobre o PCFR dos professores e aconselha a classe docente a aceitar os acordos conseguidos com o Ministério da Educação, que estabelece, entre outros aspectos, a fixação do salário de 91 mil escudos para os professores licenciados e depois continuar a luta para se alcançar a meta dos 109 mil escudos. A CCSL defende a sua posição, justificando que desta forma é possível evitar o desgaste da luta, conforme a Edneia Barros. A CCSL afirma que há espaços para negociações entre o governo e a classe docente, mas defende os professores devem assegurar os ganhos já conseguidos. José Manuel Vaz diz que assim se negocia, aceita os ganhos e doravante se parte para novas lutas por novas metas. O primeiro-ministro já anunciou que vai passar para 91, mas nós, enquanto confederação sindical, defendemos para os professores um salário de quadro preventivo para 109. Mas isso vai ser negociado para chegarmos lá. Pode ser faseadamente e chegarmos lá. Assim, em relação às outras classes profissionais. Porque neste momento não interessa nem o governo, nem os empregadores, portanto, nem os professores, estarmos numa situação de desgaste permanente e sem resolver os problemas. Ir para a greve é descontar na greve e não tem ganho nada. Se há essa proposta que haverá ganhos, vamos pegar na mão e vamos atrás de outros ganhos para daqui mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, chegarmos a 109 mil escudos. Isso é a nossa proposta. O presidente da CCSL, José Manuel Vaz, acredita que através do diálogo se pode chegar a bons resultados. Os sindicatos não impõem ao governo nada, os sindicatos não impõem às entidades empregadoras nada. Assim como nem o governo, nem as entidades empregadoras impõem aos sindicatos nada. Vamos dialogar, vamos negociar, vamos chegar a entendimento. E a nossa central sindical está disponível para apoiar esse processo de negociação, para chegarmos aos entendimentos e evitarmos os conflitos que neste momento temos vivido até agora. Os conflitos são necessários, os conflitos, a greve, a manifestação, é um direito que se assiste aos trabalhadores cabo-verdianos e nós apoiamos, mas quando há ganhos, nós temos que assegurar esses ganhos. De recordar que o PCFR da classe docente foi aprovado pelo Governo no início deste mês, com a previsão para entrar em vigor em janeiro de 2025. O documento aguarda agora pela promulgação do Presidente da República. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 18 minutos e meio, na Ilha da Boa Vista, agendada para os dias 17, entre os dias 17 e 30 do corrente mês, uma formação em técnicas básicas de culinária ministrada pelo chefe Lamine Medina, que é cozinheiro oficial da Seleção Nacional de Futebol. A referida formação vai permitir aos formandos confeccionar pratos típicos tradicionais, sobretudo os da Ilha das Dunas, conforme a Ana Nivaz. A formação, que se enquadra nas comemorações da Semana da Juventude, é uma iniciativa da Câmara Municipal da Boa Vista. A ideia, avança o formador e chefe Lamine Medina, é despertar nos jovens o gosto pela culinária e, por isso, as técnicas básicas vão ser transmitidas aos formandos. Chamada uma oficina de capacitação básica de técnicas de culinária, que no fundo é dar aos jovens a oportunidade de estar em contato direto com um chefe e aprender algumas técnicas que podem dar alguma ferramenta, tudo a nível ainda básico, para desenvolver, alguma capacitação na área gastronómica. Por Boa Vista ser uma ilha de vocação turística, Lamine Medina destaca a importância dos formandos confeccionarem pratos locais. Pratos feitos, por exemplo, de cabrito, que é uma ilha que sempre foi famosa por produzir bons cabritos, pratos de alguns produtos de mar, moda caranguejo, que não é tão conhecido na outra ilha, mas que lá é um normal e tem tradição, sim, abordagem, mas também dá alguma ideia do que é a cozinha internacional, porque hoje em dia nunca te poder estar no mundo nós só, né, nota cada vez mais internacional, principalmente na Boa Vista, onde é uma ilha turística que tem a receber para onde
o turismo, ter uma noção do que é a cozinha internacional, porque eu vejo nos restaurantes não tem pratos internacionais e pessoas que querem saber essas origens, esses porquês, essas misturas, porque é assim, porque é não é de outra forma, e principalmente onde é que isto está bem, e um bocadinho dessa história. Também ser um bocadinho isso. A gastronomia internacional consta também do plano de formação. Lamine Medina avança que a inscrição está a decorrer e que até o final desta semana a lista dos formandos vai estar completa. Boa Vista, que recebe por estes dias diversas atividades para celebrar a Semana da Juventude, com destaque para o desporto. A programação é guiada pelo lema "De cliques ao progresso", caminhos digitais da juventude para o desenvolvimento sustentável. Arieta Barros tem os detalhes. Até 31 de agosto, a Ilha da Boa Vista vai receber diversas atividades enquadradas na Semana da Juventude. Desporto, música, formações fazem parte da programação, como conta o presidente Cláudio Mendonça. Durante todo o mês, a partir de hoje, tem algumas ações relativamente às obras e não só. Relativamente a atividades para jovens, não tem formações, principalmente na culinária, não tem um grande chefe de cozinha que também de São Vicente também faz um workshop ou uma formação para a utilização primária de alimentos, que é o Sr. Lamine Medina. Depois também tem a oficina de hip-hop ali na Boa Vista, porque não tem os jovens que hoje quem envereda para a música e principalmente na vertente hip-hop. Por isso a razão é para fortalecer mais nesses gostos e prazeres que gosta. Daí no que traz também essa vertente de formação e na música e na gastronomia. Nesta edição, a localidade de Estância de Baixo foi palco da abertura da Semana da Juventude. A Câmara Municipal entregou à população Campo Street Basket e o Polivalente, que recebeu obras de melhorias. As duas obras custam a Câmara Municipal cerca de 1.700.000 contos. O valor é bastante pouco, mas tem um grande significado, porque a ideia essencial inicialmente era para vedar campo com que essa proteção, porque jovens se reclamava de saída de bola para fora e, consequentemente, se tem sempre bola furada para jogar, quer dizer, que tem bola mais. Um outro elemento importante que nos traz é o basquete. Nos traz um street basket que hoje está na moda, entre aspas, mas Boa Vista está a ganhar a dinâmica de basquetebol. A razão é essa também que não quer trazer para a cidade de baixo. Semana da Juventude decorre sob o lema "De cliques ao progresso", caminhos digitais da juventude para o desenvolvimento sustentável. A autarquia pretende, até final deste mês, inaugurar espaço jovem na cidade de Salrei, bem como praças digitais em alguns pontos da ilha. E o desabafo de uma embalagem de plástico, uma jornada literária para consciencialização ambiental, é o mais recente livro infanto-juvenil lançado pela autora Denise Lobo, reconhecido pela Unesco pelo papel de reforçar a sensibilização ambiental nos jovens leitores sobre a importância de preservar o meio ambiente e a redução do uso do plástico. A autora Denise Lobo explica que o livro narra a história de Embalix, uma embalagem de plástico corajoso, que no caso embalagem corajosa, que sonha com em ser reciclada. Ao enfrentar os desafios num caixote de lixo, Embalix descobre as dificuldades e a importância das práticas sustentáveis como a reciclagem. A principal mensagem do livro ele fala sobre três coisas. É o tratamento do plástico. A partir do momento que não vai para o supermercado, não compra coisas que realmente leva plástico, qualquer tratamento que não está dando. Fala também da situação atual dos oceanos, a hora que o plástico vai parar na mar, mas também deixa mensagem de uma forma geral para não optar para materiais reutilizáveis ao invés dos descartáveis e próprio para não cuidar do meio ambiente de uma forma geral. E foca naquela parte de plástico, do tratamento do plástico, a complexidade do plástico de uma forma simples para a criança poder entender. A autora do livro O Desabafo de uma Embalagem de Plástico expressou ainda a sua felicidade pelo reconhecimento da Unesco, ressaltando a importância da mensagem que a obra transmite. Denise Lobo acredita que este reconhecimento reforça a necessidade de consciencializar a juventude sobre os impactos ambientais e a responsabilidade coletiva na preservação do planeta.
O livro foi destacado como uma das ações da década dos oceanos pela Unesco, que ela deixa-me feliz também para Modi. É mais uma prova, mas o livro está em sintonia com o oceano que queremos até 2030. Então, para mim, essa distinção também mostra um bom caminho com esse projeto desse livro. O livro O Desabafo de uma Embalagem de Plástico já está disponível em Cabo Verde, Portugal, também Brasil. Pode ser adquirido online ou então em livrarias. O lançamento oficial em Cabo Verde está marcado para o dia 30 de agosto da Presidência da República, um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. Abrimos a nossa página internacional com informações vindas do Brasil, que dão conta de que o avião caiu em São Paulo. Operava com autorização para deixar de gravar 8 informações de voo na caixa preta da aeronave. A companhia aérea era autorizada por uma licença temporária de 18 meses concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, concedida no dia 1º de março de 2023. A medida foi determinada a partir de um pedido da própria companhia que pretendia incorporar a aeronave à sua frota, mas o avião não estava apto a gravar todos os parâmetros operacionais exigidos pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. A determinação isenta a empresa de registrar importantes informações nos gravadores digitais de voo apenas por modelo ATR 72500. Entre eles estão dados sobre a funcionalidade dos travões, sistemas de pressão hidráulica e todas as forças de comando dos controles de voo, volante, coluna e também pedais. As forças de comando dos controles de voo representam as forças que o piloto do avião exerce sobre a aeronave. Isto significa que a caixa preta não identifica as atitudes do comandante se ele direcionava o avião para cima, para baixo, esquerda ou direita, tendo em conta a ausência desses dados. Segundo um piloto e engenheiro aeronáutico, isto pode comprometer a investigação do acidente e outros voos futuros da companhia, já que possíveis erros não poderiam ser corrigidos. Nem a agência que concedeu a autorização, nem a própria companhia ainda se pronunciaram sobre este facto concreto. O governador da região russa de Kursk informou ao presidente Vladimir Putin que a Ucrânia controla atualmente 28 povoações da região. Alexei Sibirnov, governador de Kursk, informou numa reunião com o presidente russo Vladimir Putin que a Ucrânia controla atualmente 28 povoações com uma população de cerca de 2.000 pessoas. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que a operação da Ucrânia no Oblast de Kursk permitiu que as forças ucranianas tomassem, ainda que de forma temporária, a iniciativa do campo de batalha numa área da linha da frente que contestassem a iniciativa da Rússia em todo o teatro de operações. A operação obrigou o comando militar russo a reagir e a redistribuir forças e meios para o setor onde as forças ucranianas lançaram ataques. 2 senadores norte-americanos, um democrata e outro republicano, elogiaram a incursão da Ucrânia na região russa de Kursk e prometeram lutar por uma futura ajuda militar americana à Ucrânia. Os Estados Unidos já deram até este momento 55,4 mil milhões de dólares à Ucrânia em assistência militar desde a invasão em 2022. O Irão rejeitou hoje os apelos dos países ocidentais para abandonar as suas ameaças contra Israel e dizendo que não está a pedir permissão para retaliar contra o seu inimigo jurado, a quem acusa de assassinar o líder do Hamas no seu território. A República Islâmica está determinada a defender a sua soberania e não procura a autorização de ninguém para usar os seus direitos legítimos, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado à imprensa. O Irão, que também recusa aceitar o pedido de 3 países europeus, no caso a Alemanha, a França e também a Inglaterra, o Reino Unido, que dizem-se profundamente preocupados com o agravamento das tensões da região e pedem ao Irão que se abstenha de atacar Israel. E o diplomata iraniano já disse então que o seu país não pede autorização a ninguém para utilizar os seus direitos e atacar e defender a sua soberania, e acusam ainda os países europeus, esses países, a Alemanha, a França e o Reino Unido, também de não fazerem na sua comunicação qualquer referência aos crimes que Israel estará a cometer, crimes internacionais, incluindo genocídio e crimes de guerra contra a nação palestiniana, crimes esses que estão a ser referidos por várias fontes. E o governo iraniano denunciou também a indiferença desses países ocidentais que pedem ao Irão que não ataque Israel, mas esses países ocidentais que nada dizem em relação àquilo que o Irão chama de regime sionista, que continua a cometer todos os tipos de crimes internacionais, incluindo genocídio e crimes de guerra contra a nação palestiniana indefesa.
A União Europeia vai mobilizar o apoio de emergência de combate a incêndios para a Grécia e também a Albânia, países que acionaram o mecanismo de proteção civil em resposta a graves incêndios florestais. O apoio europeu inclui meios aéreos e também terrestres. Em termos operacionais no terreno, a União Europeia vai enviar equipas fornecidas pela Chequia, França, Itália, Sérvia. Estas equipas irão juntar-se aos operacionais já posicionados na Grécia, oriundos da Roménia, Malta e também da Moldávia. A Albânia e a Grécia ativaram um mecanismo de proteção civil da União Europeia depois de terem lutado para controlar vários incêndios que estão a devastar os subúrbios no norte de Atenas e a região sul da Albânia. O norte de Atenas está em chamas que já fizeram uma vítima brutal e vários outros feridos. Já temos 13 horas mais 31 minutos, é o fim deste jornal, não sem antes vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago, a começar pela movimentação aérea, para dizer que já partiu da praia o aparelho da TACV que vai para Lisboa, já está a aeronave já com algumas horas de voo, aproxima-se neste momento da ilha de Gran Canária e o aparelho da TACV deve aterrar na capital portuguesa às 5 horas e 19 minutos. Vindo na posição contrária, aliás, também indo para Lisboa, temos algumas aeronaves da TAP, uma que partiu da praia e vai aterrar às 6h42 da capital portuguesa e uma outra aeronave que partiu de São Vicente, também da TAP, vai aterrar às 6 horas e 25 minutos. Neste momento o que temos são outras aeronaves, uma outra que já partiu da Boa Vista é da ClassJet, um voo da ClassJet, o aparelho é da Smartwings e partiu da Boa Vista, vai para o Porto em Portugal e com aterragem prevista aí no norte de Portugal às 6 horas e 50 minutos. Pela via marítima neste momento o movimento não é muito expressivo, temos apenas o ferry Criolla que está a cumprir uma viagem extraordinária da CV Interilhas para a Ilha do Fogo, já foi por Vale dos Cavaleiros, está neste momento a regressar, está muito perto ainda de São Filipe, mas já com algumas horas, com algum tempo já de viagem, o Criolla que vem para o Porto da Praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Para esta terça-feira, 13 de agosto, o sol despontou às 6 horas 19 minutos e 30 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 58 minutos e 5 segundos. A lua encontra-se na fase quarto crescente, saiu agora, deve estar a sair neste momento 13 horas e 30 minutos. A primeira baixa-mar aconteceu às 5 horas e 48 minutos e a seguinte será às 18 horas e 22 minutos. A única praia-mar foi às 12 horas e 2 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pesca, sendo o melhor momento do que o resto do dia, das 18 horas e 12 minutos até às 20 horas e 12 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira praia-mar acontece às 7 horas e 9 minutos e a seguinte será às 19 horas e 39 minutos. E a primeira praia-mar amanhã, quarta-feira, acontece às 0 horas e 59 minutos e a seguinte será às 13 horas e 22 minutos. Em relação à pesca, amanhã poderá não ser um bom dia. Caso mesmo assim queira arriscar, vá entre 6 horas e 41 até as 8 e 41, portanto, de manhã, ou então das 19 horas e 7 minutos, Arlindo, até às 21 horas e 7 minutos. Pois é, então, tudo dito neste jornal. Resta-nos recordar os títulos que fizeram este informativo. Dissemos na abertura deste jornal que o relator da Inspeção-Geral das Finanças às Contas da Presidência da República manda repor montantes recebidos fora do quadro legal e a regulamentação de alguns aspectos. O chefe da Casa Civil não vê como o facto pode baixar o Presidente da República. O Presidente da UCID acusa o Primeiro-Ministro de favorecer os atuais autarcas do seu partido ao não ouvir até o presente os partidos políticos para a marcação das eleições autárquicas. CCSL aconselha os professores a aceitarem o PSFR, aprovado pelo Governo, com salário de 91 mil escudos para os licenciados e continuar a luta para chegar a 109 mil. Câmara do Comércio Sotavento e o NTCCS chegam a acordo quanto ao aumento do salário mínimo, mas com contrapartidas quanto à fórmula para pagamento do INPS. Avião caiu no Brasil, operava com autorização para deixar de gravar 8 informações de voo na caixa preta da aeronave, o que pode comprometer as investigações. Está tudo dito então neste Jornal das 13, uma edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Informação volta às antenas da Rádio de Cabo Verde às 15 com o jornalista Pedro Paulo Moreira. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.